A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 23 a 29. Essa carta abençoada e esse capítulo abençoado, que tem abençoado nossas vidas já há alguns cultos, tem falado ao nosso coração. Então hoje nós vamos falar de mais um personagem, mais um homem da fé, que faz parte dessa galeria incrível. Então vamos ler o que diz o texto, no versículo 23 do capítulo 11, diz assim: Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Amém. Nós vamos hoje dar uma passeada na Bíblia, nós vamos ler diversos versículos em outros livros que vão narrar a história de Moisés. Então você pode fechar sua Bíblia agora, nós vamos estar com alguns textos no telão, quando for necessário, e outros eu vou estar lendo aqui para você, para a gente ser dinâmico. E nós estamos então nessa caminhada, pela fé, a caminhada dos homens da fé, e homens que o mundo não foi digno, e hoje eu dei o nome da mensagem, Moisés, e as 3 fases da vida cristã. Moisés, o maior profeta de Israel, é considerado até hoje o grande homem de Israel, o grande profeta. Depois dele vai se nomear Elias, e depois dele vai se nomear o grande rei Davi. Mas Moisés é um personagem fundamental de Israel. É ele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele que vai narrar o Gênesis. É ele que vai trazer para nós o relato da criação. É ele que vai nos instruir sobre as leis mosaicas, as leis de Deus, os 10 mandamentos. É Moisés que sobe ao Monte Horebe para trazer as leis de Deus. É ele que conduziu o povo. Então é um personagem assim, incrível e fundamental para a história de Israel. Ele é o libertador do povo do Egito. Moisés viveu 120 anos. E a vida dele, ela é marcada por 3 grandes fases. Por 3 fases assim bem específicas, bem determinantes. Por 3 fases bem pontuais na sua vida. Ele viveu 40 anos no Egito. Depois ele viveu 40 anos no deserto de Midian, onde ele conhece a sua esposa Zípora, onde ele casa com ela, onde ele tem filhos, onde ele conhece o seu sogro, Jetro, que inclusive depois na caminhada ajuda ele, orienta ele a como cuidar do povo, a como administrar o povo. É através do conselho de Jetro a Moisés que se cria os primeiros departamentos
né, como temos hoje na igreja, dividido em pequenos grupos. Ele vai trazer líderes para cuidar de pequenos grupos. Jetro fala para ele: Moisés, tu vai enlouquecer se tu ficar só tu cuidando do povo. Não tem como tu cuidar de todo esse povo. Divide esse povo em grupo de 50, de 100 e de 1000. E coloca líderes sobre esses números. E os líderes trazem para ti as questões do povo. Senão tu vai enlouquecer. Então Moisés teve a orientação do seu sogro, que ele conheceu no deserto de Midian. Nesse período de 40 anos que ele passa lá, sendo pastor de ovelhas, cuidando do rebanho, do seu povo, e do seu sogro e da sua família. Depois, os últimos 40 anos de vida de Moisés é na peregrinação com o povo hebreu em caminho, em destino à terra prometida. Então são 3 fases muito importantes, determinantes para a vida de Moisés, e que essa fase, eu peço que você preste muita atenção, porque essas 3 fases, elas vão tipificar a caminhada cristã. O que aconteceu com Moisés vai ser luz para nós, vai ser espelho para nós, vai tipificar aquilo que nós também vivemos e vamos viver na caminhada cristã. Então é muito importante o que Moisés nos ensina nessas 3 fases da sua vida. E provavelmente eu não vou conseguir falar das 3 fases hoje, né, que é muito assunto e muito importante, não dá para deixar passar tanta coisa fundamental, importante para a nossa vida, que Moisés nos ensina, que a Bíblia nos ensina pela vida de Moisés. Nós provavelmente vamos estar nesse domingo e no próximo falando sobre Moisés, que é o último personagem que vamos falar do capítulo 11, né, que foram os homens que o mundo não foi digno e que nos ensina muito. Então, a primeira coisa que eu quero falar, eu quero pontuar da primeira fase de Moisés, a primeira fase da sua vida. Ele está registrado em 2 textos que está no telão. No Atos 7:20 e Hebreus 11:23. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. E Hebreus, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Primeira fase de Moisés, ela vai ser marcante, porque é a fase do Egito, e é a fase que ele se achava autossuficiente, é a fase que ele se achava cheio de si. Para a gente lembrar da história do Egito, do povo lá no Egito, ela vai começar até chegar em Moisés, com a família de Jacó. Abraão primeiro recebe a promessa, nós falamos de Abraão semana passada, e ele tem filhos, né? Ele tem Isaac, tem Ismael, mas Isaac, que é o filho da promessa, Isaac vai ter 2 filhos, Jacó e Esaú, mas Deus lança uma promessa sobre Jacó. Então Jacó tem 12 filhos, e eles habitam em Canaã, a terra prometida, né, que Deus prometeu a Abraão. E eles estão em Canaã com seus 12 filhos, porém tem um filho muito querido, muito amado de Jacó, que é José, um dos filhos mais novos do patriarca. E os outros irmãos têm ciúmes dele, porque ele ganha uma capa colorida, uma capa muito bonita, e eles sentem que José é protegido de Jacó, então perseguem José. José, ele é um homem de Deus, ele é um profeta, ele tem um sonho revelador, ele sonha que o sol e a lua e as estrelas se prostram a ele, e os irmãos ficam enlouquecidos. Como assim?
Está dizendo que o pai, a mãe e nós vamos te servir, tu está louco? E então os irmãos ficam indignados com ele, perseguem ele, levam ele para o deserto, simulam a sua morte, vendem ele, e ele é dado como morto para o seu pai, e esses homens que compram ele, levam ele para o Egito, ele vai viver no Egito ele passa por uma fase muito dura, porque ele é exaltado na casa de Potifar, mas porém a sua mulher dá em cima dele, ela ameaça ele, ela vai apontar o dedo para ele dizendo que ele abusou dela, e é tudo mentira, por isso ele vai preso, ele vai para a prisão, na prisão tem 2 homens, ele tem mais uma visão, ele revela o sonho dos homens, por causa dessa revelação ele sai da prisão, e aí ele passa o mundo, na verdade Faraó tem também um sonho que ele também revela. Faraó vai ver vacas magras devorando vacas gordas, ele vai ver espigas de milhos secas devorando espigas de milhos boas, e José diz para ele, isso é o seguinte, vai ter fome na terra, vai ter 7 anos de fome na terra, então o senhor guarda o que o senhor puder guardar, estoca o que o senhor puder estocar, porque vai ter fome. E aí Faraó então diz, ele diz para Faraó, levanta alguém para cuidar disso, para administrar. Ele diz, já sei quem é tu é o cara que vai cuidar. E José então fica conhecido no Egito como o governador do Egito, o homem mais importante depois de Faraó. E por causa dessa fome, então, a família do seu pai vai até o Egito buscar sustento, porque a fome acontece, chega em Canaã, eles vão até o Egito, se deparam com ele, é o irmão, e esse irmão perdoa eles, e esse irmão traz toda a família para o Egito. Jacó e sua família chegam até o Egito, são 70 pessoas, e vão morar no Egito. E José morre. Mas antes de morrer ele diz, olha, quando eu morrer, guardem meus ossos e leve com vocês o dia que vocês saírem daqui. Por que ele fala isso? Porque tinha uma promessa de Deus para Abraão, uma profecia que está em Gênesis 15, 13 e 14, que Deus falando para Abraão. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros de uma terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Deus então fala para Abraão, conta para Abraão o futuro, o que ia acontecer, que essa família, a família dele ia para o Egito, que só iam saber que isso ia acontecer depois iam entender a profecia, vão para o Egito, e vivem 400 anos, eles vivem muito bem durante um bom tempo. O outro faraó que morreu conhecia José e tratou muito bem o povo hebreu. O próximo faraó não conhecia José e disse, não, esse povo aí tá louco não, escraviza eles. Eles vão passar um período grande como escravos, e aí acontece, passam os 400 anos, e eles estão sendo oprimidos. A profecia de Deus está acontecendo, eles estão sendo oprimidos, estão sendo, é muito pesado o que está sobre eles, é muito ruim o que acontece sobre a nação, e aí nasce Moisés. Nesse momento surge Moisés, porque o faraó, ele olha para o povo e diz, esse povo é muito grande, é muito numeroso, daqui a pouco os inimigos vêm nos atacar, eles se juntam com os inimigos, e eles vão nos atacar e vão nos matar, então para com isso, manda matar todas as crianças que nascerem, e saem perseguindo as crianças para matar, e a mãe de Moisés, então você conhece a história, ela coloca ele num cesto, larga no rio, e a filha de Faraó pega Moisés, e aí nós lemos, que Moisés então passou a ser chamado filho da filha de Faraó. A palavra nos diz que Moisés não era uma criança comum. Deus já apontava para um futuro diferenciado de Moisés.
Agora ouve o que você, presta atenção no que você vai ouvir agora. Deus tem um futuro diferenciado para quem faz parte do seu povo. Amém? Deus tem um futuro diferenciado para quem faz parte do seu povo. Deus tem um futuro diferenciado para você que faz parte do seu povo. Deus tem um futuro diferenciado para quem faz parte da igreja de Cristo. Assim como foi com Moisés. Porque Moisés, nessa caminhada, nessas fases, tipifica a nossa caminhada. Então Deus tem um futuro diferenciado para mim e para você. Amém? Então, para não ser morto, acaba que Moisés vai morar com o inimigo. Ele vai morar no palácio. Ele vai passar a ser filho da filha de Faraó. Ele passa a ser neto de Faraó. Neto, porque ele foi adotado pela filha. Lá ele aprende tudo de bom e de ruim. No palácio ele tem luxo, ele tem riqueza, mas também tem muitos deuses. E um dos deuses é o Faraó. Então, Egito tem muitos deuses. Os faraós são deuses. E a natureza tem, cada um, a parte da natureza tem o seu Deus. O rio Nilo é um Deus. Tem um Deus que protege a natureza, que protege o ar, que protege eles do sol. Tem diversos deuses no Egito. Então Moisés está aprendendo isso. Mas Moisés tem uma vida fácil. Moisés tem fama, sucesso, riquezas, tudo que deseja, chega nas suas mãos. Agora ele é rico, agora ele é do palácio, agora ele é da família do rei. Ele não é mais um pobre escravo como o resto da sua família real, legal, verdadeira, de sangue. Moisés passa a ser um tipo de pessoa que todo mundo deseja ser, porque não falta nada para ele. Sabe aquela pessoa assim que diz, olha, eu estou afim de tal coisa. Pá. Imagina, né? Como hoje em dia, a pessoa tem muito dinheiro e diz, eu quero comprar um carro novo, agora. Eu estou afim de viajar, agora. Eu vou comprar uma roupa nova, agora. Não precisa estar vendo a conta bancária, não está precisando esperar receber o pagamento, não está contando as moedas para ver se vai sobrar. Não, Moisés tem uma vida farta, não falta nada para ele. Uma vida que todo mundo desejava ter. Alguns dizem que Moisés poderia ser o futuro faraó, porque ele era agora o neto do faraó. O faraó tinha que deixar um substituto, e ele poderia ser o próximo faraó. Faraó Moisés. Conhece tudo da vida, nessa vida que passa 40 anos. A fase que faz ele se achar, a fase que faz ele se sentir o autossuficiente, cheio de si, o bonzão. Tanto que ele se mete numa confusão lá. Ele acaba matando um egípcio porque ele fica bravo e vai para cima. Essa fase de Moisés tipifica e representa a nossa vida no mundo. Uma vida que todos nós aqui já vivemos. Quantos aqui viveram realidades boas no mundo lá fora? Quantos já viveram momentos incríveis no mundo? Momentos bons, momentos de alegria, momentos bacanas, momentos talvez até de fartura, talvez até de dinheiro, alguns pouco, alguns muito, mas todos nós lá no mundo vivemos uma vida em certo momento legal, que
gostávamos do que vivia. Mas porém, uma vida sem Deus, uma vida perto de todo o engano, mas uma vida longe de Deus. Longe de Deus. Uma vida que às vezes tem fartura, tem dinheiro, tem festa, tem farra, às vezes tem enriquecimento, às vezes tem bons relacionamentos, mas uma vida sem Deus. E uma vida sem Deus, ela começa muito bem, mas ela não termina bem. Uma vida que muitas vezes a pessoa começa muito bem numa empresa, ganhando bem, com dinheiro, mas de repente, dependendo da sua função, a ganância bate no seu coração, a soberba bate no seu coração, e ele acaba se metendo em confusão. Acaba desviando dinheiro, fazendo coisa que não deve, cometendo atos ilícitos. É um jeitinho brasileiro aqui, um jeitinho brasileiro ali. E ele vai aos poucos se perdendo, vai aos poucos se prejudicando. E às vezes nunca vai ser descoberto. Mas a sua alma está manchada, a sua alma está destruída, a sua alma está contaminada. Porque ele se corrompe com o pecado. Acaba tendo relacionamentos destruidores, de amizades, ou até mesmo de relacionamentos amorosos, aonde passa por momentos destruidores, momentos de fracasso, momentos tristes, de angústia, de perda, de traições, de angústia. Algumas pessoas chegam, depois que fracassam na vida, não suportam e entram numa depressão profunda. Alguns até a vida tiram porque não suportam a perda. Esse é o mundo lá fora, esse é o Egito de Moisés. Onde Moisés tem fama, tem sucesso, tem dinheiro, tem riqueza, tem tudo o que ele quer, mas não tem Deus. Não tem Deus. Está dentro do palácio, mas é um pobre de espírito. Um pobre de espírito. Quantas pessoas hoje estão cheias de dinheiro, mas pobre de espírito? Quantas pessoas hoje têm uma família, mas é só de fachada, porque a família está destruída? Quantas pessoas chegam em casa e não vão dormir sem encher a cara com uma bebida? Não consegue dormir se não tomar remédio. Não consegue se manter acordado se não tomar remédio. Mas você enxerga ela na rua, é um colega de trabalho que parece que está tudo bem. Mas a vida está destruída. Por quê? Porque falta Deus. Porque não tem Deus. Nessa fase, passamos por coisas trazendo para a nossa vida. Nessa fase, passamos por coisas que nos mantêm longe de Deus. Mas não deixa de ser uma fase importante da vida. Que, porém, só vamos compreender algumas coisas quando chegar na fase 3, que é só lá na frente. Porque o que passamos no mundo, coisas boas e coisas ruins, muitas vezes, vamos entender lá na frente, vamos entender na fase 3, vamos entender só depois. A vida no mundo tem seus dias bons, seus dias maus, porém, todos sem Deus. Os bons e os maus. Deus é só um observador. Deus, Ele está irado com o homem. Então o homem se destrói. E Deus está olhando. O homem está se destruindo. E ele, como é o inimigo de Deus, Deus está lamentando, porque a palavra diz que o desejo de Deus é que todos os homens alcancem a salvação. Mas o homem está se destruindo com guerra, com corrupção, com mentiras, com abuso de poder. Nós sabemos muito bem do que eu estou falando. Mas os homens se destroem. A fase do mundo, a fase do Egito,
Deus tem derramado sobre toda a criação sua bênção geral. A chamada graça comum, onde Deus derrama a sua bênção para todo mundo. O mundo recebe a bênção de Deus. Ele recebe, é a graça comum, é a bênção geral, para que o mundo não seja destruído, porque se Deus quisesse, Ele já tinha destruído o mundo há muito tempo, mas Ele não quer, Ele quer salvar, Ele quer libertar. Então Ele derrama a graça comum para todos os homens, e aí parece ser uma coisa boa, porque Deus está derramando a sua graça, Deus está derramando o seu favor. Deus não manda um meteoro e acaba com o mundo. Não, as pessoas têm sucesso, têm alegria, as pessoas têm um sol lindo e maravilhoso, as pessoas têm um dia de chuva gostoso que precisa para a agricultura, as pessoas desfrutam de bens, as pessoas conquistam, têm bons empregos, bons salários. Por quê? Porque Deus abençoa todos de uma forma geral. E aí a pessoa confunde. Ela acha que porque ela tem sucesso no mundo, Deus está feliz com ela. Não, isso é para todos. Mas essa graça não salva ninguém. Essa graça só traz benefícios para que o mundo rode. Porque se Deus tirar essa graça do mundo, o mundo explode, implode, se destrói. Mas Ele derrama isso e as pessoas confundem. Não, Deus está comigo, olha só que bênção. Aí a pessoa sai da igreja, se desvia. Não, mas olha só, mas eu estou bem. Ou a pessoa não vem para a igreja porque acha que não, eu não preciso de Deus. Deus já está comigo, eu já estou bem, olha só como eu estou, olha só o meu sucesso. É a graça comum para todos os homens. Isso não salva ninguém, na verdade isso serve de condenação para o homem. Porque o dia do juízo final, Deus vai dizer, tu lembra que tu ganhou isso, tu lembra daquilo, tu lembra do sol que tu tinha, tu lembra da praia que tu ia, tu lembra de tudo isso? Sim, pois é, e por que tu não me buscou? Lembra que eu te dei bens? Lembra que tu ganhou uma casa, um dinheiro, uma fortuna? Lembra? Pois é. Por que tu não ajudou a minha obra na terra? Por que tu foi egoísta? Essa graça destrói o homem. Porque é Deus dizendo, eu te dei tudo isso e tu não olhou para mim. É a fase do mundo. Porém, no mundo não há salvação para a alma. Somente alegria momentânea e sofrimento eterno. Alegria momentânea e sofrimento eterno. É a fase da preparação secreta. Ninguém sabe onde vai dar. Mas para aqueles que Deus chama, é uma preparação secreta que está acontecendo nessa fase do mundo, que nós vamos entender só lá na frente, na fase 3. Porém, se Deus não quiser salvar, não tem saída. A saída para o Egito só veio quando o povo clamou. Vamos ver no telão. Então o Senhor lhe disse, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. A salvação do Egito, do povo sofredor, oprimido no Egito, só veio depois que esse povo clamou, depois que esse povo se humilhou, depois que esse povo buscou a face de Deus. E aí então Deus viu o sofrimento, ouviu o seu clamor e levantou Moisés. Gente, a solução para o país não está nas ruas, está no joelho. Podemos ir para as ruas. Imagina se esse povo todo que está na rua tivesse de joelho lá na rua.
em vez de estar dando palavra de ordem e gritando para o exército, gritasse para Deus. Se esse povo começasse a clamar para Deus, imagina essa multidão toda. Mas esses dias eu vi um vídeo essa semana de um grupo, acho que em Caxias, eu acho. Eles estavam clamando. Eles estavam cantando louvores e clamando. Eu disse, agora alguma coisa vai acontecer. A solução para a opressão do Egito estava na oração. E quando o povo do Egito orou, Deus desceu, Deus operou, e Deus salvou eles, Deus libertou eles. Com mão forte e poderosa, diz a Bíblia, com braço forte, Deus tirou eles do Egito. Deus se mostrou Deus para o Egito quando o povo clamou, quando o povo buscou, quando o povo o buscou. Aí Deus levantou Moisés. E essa fase de Moisés no Egito, no mundo, levou 40 anos. E agora nós vamos para a segunda fase de Moisés. O segundo estágio da sua vida. O primeiro estágio, o estágio do Egito, o estágio da autoconfiança, o estágio cheio de si, porque agora ele é poderoso, ele tem tudo na mão, agora ele tem todo o conhecimento, agora ele estuda os astros, ele estuda a natureza, agora ele conhece a ciência. Agora Moisés tem tudo na mão. A palavra diz que ele é conhecedor, ele tem conhecimento, ele tem voz. Mas agora na segunda fase, vamos ler aqui em Hebreus, versículo 24, e depois tem mais um texto no telão, mas versículo 24 e 27 vai dizer o seguinte: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Filho da filha de Faraó. E no 27, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. E olha o que fala Atos 7,30. Passando 40 anos, apareceu a Moisés um anjo, nas labaredas de uma sarça em chamas, no deserto, perto do monte Sinai. A história de Moisés está toda registrada no livro de Êxodo. Mas Estevão, quando vai fazer a defesa da fé e vai falar de Jesus, ele narra toda a história do mundo, ele narra a história de Moisés, que é o que nós estamos lendo. E Hebreus está falando que Moisés foi um homem que viveu da fé. E nessa segunda fase de Moisés, é a fase do encontro. Primeiro, a fase do mundo e da autossuficiência, do cheio de si. Agora a fase do encontro, e agora Moisés descobre que ele não é nada. A segunda fase de Moisés, que são os outros 40 anos da vida dele, é a fase do desmonte. É a fase da desconstrução. Moisés precisava ser desmontado, precisava ser quebrado, precisava ser refeito. Nessa fase ele passa por isso, por um desmonte, por uma desconstrução. Ele precisava ser totalmente quebrado, precisava tirar dele a fama, precisava tirar dele o sucesso, precisava tirar dele os louros, a boa comida, os favores, os empregados, os servos, o seu estalar de dedos. Precisava tirar dele a soberba, precisava tirar dele a autossuficiência, o autoconhecimento, o tudo posso, eu sou o cara, eu sou o bom, e lá na empresa quem manda sou eu,
Lá nos meus amigos, eu que sou o cara, eu sou o melhor em tudo que eu faço, eu sou melhor no futebol, eu sou melhor no trabalho, eu sou melhor na escola. Agora Deus precisava tirar tudo isso dele, para ele descobrir que ele não era nada. Agora é outra etapa. Agora era deserto. Ele vai para o deserto de Midian, ele sai do Egito, ele foge do Egito, porque ele mata um egípcio, e aí um dia ele vai falar com seus irmãos, e os irmãos criticam ele, e aí Faraó descobre que ele matou e quer matar ele, então ele foge, vai para o deserto de Midian, aí lá ele conhece a sua esposa, seu sogro, constitui família, 40 anos ele passa lá. Agora é deserto, é sem sucesso, é sem fama. Agora ele era um anônimo. Imagina pegar alguém que é o cara e passa a ser ninguém. Eu trabalhei numa multinacional, e na multinacional que eu trabalhei, como todas as empresas, né, tem sempre aquele que é o bambambam, né, que é o cara, que é o chefão, que é o que manda. Ele não pede, ele manda. E eu conheci alguns assim. Alguns. Teve um que era meu chefe, e era muito duro, muito chato. E cara pegajoso. E se sentia o cara. Foi promovido, ele foi transferido, ele era aqui de Porto Alegre, foi transferido lá para o Espírito Santo, para cuidar de uma grande distribuidora, muito dinheiro, muito sucesso, muita fama, todo mundo conhecia ele na empresa, a pessoa, né, ela se faz o cara no seu mundinho, e acha que o seu mundinho é o mundo todo, né, e ele era o cara, aí ele foi demitido. Anos depois a gente se encontrou. Agora ele era um Zé Ninguém, vendendo coisas, essas pirâmides, tentando fazer a vida. Agora ele virou um cantor de karaokê na Bahia. Mas pensa no cantor, né? As pessoas se desmontam, de repente está lá em cima e quando vê não é nada. Assim aconteceu com Moisés. Era o cara, mas agora Deus precisava tirar tudo dele. Agora, nesse momento que ele está em Midian, quem é Moisés na fila do pão? Antes era o cara que chegava bancando. Agora, mas quem é Moisés agora? Na fila do mercado? Ah, esse aqui é Moisés. Ah, quem é ele? Ah, ele viveu no Egito. Ah, tá. E? Ah, ele morou no palácio. Legal. Parabéns, Moisés. Mas quem vai querer agora? Que ponto vai levar? Ninguém. Deus precisava desmontar. No deserto, Moisés precisava entender a vida de uma pessoa comum. Como era cuidar de ovelhas, plantar, colher, como era ter família, como era ter uma esposa, como era ter filhos, como era agora ter um sogro, uma família comum, normal, como todas, como era agora ter que trabalhar, suar, para conseguir as coisas. Nessa fase Deus estava mostrando para ele, que na verdade ele não era grande coisa, que ele não era quem ele pensava ser. Agora ele iria entender que ele não era nada. Deus estava trabalhando em Moisés. É a fase da desconstrução. Desconstrução da soberba, da altivez, da autossuficiência. É hora de Deus. É hora que Deus nos pega e nos quebra todinho. É hora do encontro com Deus. Moisés teve um encontro com Deus na sarça. Passou por muito tempo comum.
e teve um encontro com Deus. Deus estava trabalhando a vida dele, sem ele saber. É a fase em que Satanás também quer desconstruir você. Porque Deus quer desconstruir para te levantar. Satanás quer desconstruir para derrubar. É a fase que Satanás não quer que Deus testifique no seu coração as verdades. É a fase que você veio para a igreja. É a fase que você conheceu Deus. É a fase que você está tendo encontro com Deus. Você está conhecendo a palavra. Está conhecendo os seus mistérios. É a fase do encontro, é a fase da mudança. É a fase da transformação, da desconstrução. É a fase de Deus tirar do seu coração quem você era. É a fase de tirar o Egito do seu coração, o mundo do seu coração. É a fase de transformar, de limpar. E Deus está fazendo isso com Moisés. Estava limpando ele, desconstruindo ele. Tirando toda a fama dele. Toda a autossuficiência dele. E aí ele volta para o Egito. Nessa mesma fase. Ele volta para o Egito para libertar o povo. Porque agora Deus chama ele para libertar o povo. E ele chega lá e se encontra com Faraó. Faraó tipifica Satanás. Faraó é o capeta na nossa vida. Faraó é aquele que vai atrapalhar os planos de Deus. A partir do momento em que temos um encontro com Deus, Satanás vai trabalhar para impedir nosso avanço. Vai trabalhar para impedir o seu avanço. Vai trabalhar para impedir que você tenha comunhão com Deus. Esse é o papel de Satanás, esse era o papel de Faraó. Porque ele sabe o que vem depois dessa fase. Satanás sabe, se ele deixar você se aprofundar em Deus, ele sabe o que vem depois. Ele sabe o que vai acontecer depois. E ele quer impedir que isso aconteça. Ele sabe que se você passar para outra fase, vai ficar difícil para ele atrapalhar a tua vida. Então é a fase do encontro, é a fase da desconstrução, é a fase do deserto que Satanás quer atrapalhar, que Satanás quer impedir. Satanás não quer que você adore a Deus. Ele fez isso lá no Egito. Quando Moisés foi falar com ele, Deus diz: olha, vai lá e fala com o Faraó que vocês querem ir me adorar, vocês vão prestar um culto para mim fora do Egito. Vai lá e pede para ele sair, para vocês saírem para prestar culto, para me adorar. Aí Moisés vai falar com o Faraó. Olha o que o Faraó fala para ele. E acrescentou essa gente, Faraó falando, já é tão numerosa, e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia o Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes, eles que tratem de ajuntar palha. Próximo. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício a Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Satanás, Faraó debocha. Estão aí viajando, quer adorar a Deus. Vão trabalhar, aumenta a carga de trabalho, dá mais trabalho para essa gente, para parar de pensar em bobagem. Que bobagem, que culto, que adorar a Deus o quê? Vai trabalhar, tu precisa trabalhar, tu precisa ganhar dinheiro, que culto, Deus não vai te dar dinheiro, Deus é aqui, é trabalhar. Não é assim que acontece? O que tu quer ir na igreja? Tem que trabalhar, baixa a cabeça e vai trabalhar. Deus não vai te dar dinheiro. Tu vai dar dinheiro para o pastor. As igrejas estão enriquecendo e tu está aí, ó. Na fase do encontro em que Deus está trabalhando em você, Satanás vai investir tempo para ocupar a tua cabeça e encher o teu tempo. Ele vai trazer para você preocupações,
vai trazer para você a pressão da vida. E aí, cara, tu vai ficar só na igreja? E aí, vamos lá, vamos se mexer. Vamos trabalhar. As preocupações da vida, a pressão da vida. É uma pressão, na verdade, é uma opressão espiritual. Ele vai trazer falta de recurso para você se preocupar. Ele vai trazer mais trabalho, mais trabalho. Quantas pessoas não conseguem cultuar Deus por causa do trabalho? Quantas pessoas estão tão envolvidas com o trabalho que não tem tempo para cultuar Deus? Eu sempre dou o exemplo da cidade grande, né? Lá em Canoas, em Porto Alegre. Tem mercado que vai até meia-noite. Tem mercado em cidades que são 24 horas. E aí tu pensa, pá, que legal, posso ir a qualquer hora no mercado que eu consigo comprar. E essa gente que trabalha lá até meia-noite, vai cultuar onde? Vai em qual igreja? Vai conseguir conhecer Deus aonde? Vai trazer para você mais atividade, para você não ter tempo de cultuar e adorar a Deus. Vai usar pessoas para dizer para você, não seja fanático. Tu vai na igreja de novo? Mas toda semana tu vai. Uma vez o meu chefe, a gente conversando, ele disse, tu vai na igreja todo domingo. E na época eu estava cheio de atividade, a gente dava, eu fazia o seminário de teologia, a gente dava o curso para casais, tinha a congregação na semana. Eu disse, não, na verdade, segunda-feira eu faço a teologia, terça-feira a gente dá um curso, eu estava na Triunfo, né? Não, segunda Triunfo, terça teologia, quarta-feira a gente tem o culto, quinta-feira era o curso de casais, sexta-feira o culto da congregação e domingo a gente tem o culto, mas sábado também já líder jovem, a gente tem bem. Ele disse, quê? Todo dia? Mas era uma preparação. Mas Satanás vai usar pessoas para dizer, não seja fanático, para que está na igreja de novo? Não, que isso? Não faz mal faltar um dia. Deus não vai ficar bravo se faltar um dia. É grande coisa. Para. Deus não precisa disso. Você pode orar em casa, Deus te ouve, Deus ouve em qualquer lugar. Não precisa de igreja. Tudo engano de Satanás para manter você longe de Deus. Não caia nessa cilada. É a armadilha de Satanás. Deus não nos livra do deserto. Deus nos livra no deserto. A segunda fase de Moisés foi uma fase muito importante para ele. Porque foi a fase da desconstrução, a fase do encontro, a fase de ser provado, a fase de combater o maligno, a fase de resistir às propostas do diabo e do mundo, que antes ele vivia no mundo. E a palavra vai dizer que ele preferiu Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, que é o que ele viveu no mundo. A fase 2 é a fase que nós precisamos passar, que nós vamos enfrentar. Talvez você esteja enfrentando essa fase. A fase dos questionamentos, a fase das dúvidas, a fase do será? Será que é isso mesmo? A fase de você ter que fazer escolhas. Culto ou a festa? Culto ou fazer um bico? Culto ou os amigos? Culto ou continuar na vida que eu levava? É a fase que Deus vai nos desconstruir para nos mostrar que nós não somos nada, que nós não conseguimos nada se não for por Ele.
Porque só por ele o povo saiu do Egito. Por causa dele, não por causa de Moisés. Mas ele precisava de Moisés, porque Moisés tinha acesso ao palácio. Porque Moisés conhecia o Egito. Ele já tinha um plano com Moisés, lá quando ele estava andando no rio. Uma criança abandonada, uma criança perdida. Não estava abandonada, não estava perdida, estava nos planos de Deus. Ninguém é abandonado quando conhece Deus. Ninguém é perdido quando conhece Deus. Tudo tem um propósito na sua vida. Tudo teve um propósito na sua vida, mesmo lá no mundo. Porque lá no mundo é o tratar secreto de Deus. Você está experimentando coisas, está fazendo coisas. Algumas ruins, algumas boas, algumas que não sabe por quê. Mas tudo isso depois Deus vai aproveitar, que nós vamos ver na fase 3 na semana que vem. Mas a mensagem que eu quero deixar hoje para você: não volte para o mundo. Não esqueça da onde Deus te tirou. Não esqueça quem você era quando Ele te encontrou. Não esqueça o que você viveu quando Ele te encontrou. E quando Ele te encontrou para te transformar, para te mudar, para te desconstruir e construir uma nova pessoa, uma nova criatura, para você viver uma nova fase, uma nova etapa, a etapa do encontro. Precisamos ter um encontro com Deus, assim como Moisés teve um encontro com Deus na sarça. E ali a vida dele passou a fazer sentido. E ele pôde andar com Deus a partir desse momento. Mas não esqueça que Satanás vai tentar a todo momento tirar você da presença. E a primeira coisa que ele faz é o trabalho. Trabalhe mais, faça mais, ganhe mais. Acusações. Viva na segunda fase. Deixa Deus tratar você na segunda fase. Deixa Deus levar você para o deserto na segunda fase. Deixa Deus mexer com você, quebrar você, destruir você. Que aí nós vamos entender na terceira fase por que Ele fez isso. Amém?